Neste episódio vou falar com o Isidro Pinto, designer gráfico, web designer, freelancer, profissional independente, cidadão do mundo e um tipo porreiro, que decidiu, de há uns anos para cá, estabelecer raízes na Alemanha. Conheço o Isidro desde 2005, quando trabalhámos juntos na Bates Design. Éramos na altura freelancer residentes nessa agência e rapidamente nos tornámos amigos. No âmbito do podcast, convidei-o para uma conversa que durou cerca de 2 horas, mas vou poupar-vos de metade porque não iam aprender nada com isso. No entanto, há aqui lições que se podem aprender sobre as motivações de alguém que sempre procurou um ideal e seguiu o caminho que teve de seguir para o atingir. É caso para perguntar: o que passou pela cabeça, Isidro Pinto? Olá, Isidro. Ok, viva. Como é que está essa vida na Alemanha? Hoje não está mal, o frio continua, mas está sol e, portanto, o tempo está bom. Está o sol, céu azul e sol. Bom, menos mal, aqui está cinzentão. Já estás há quantos anos na Alemanha, Isidro? Eu vim e fui várias vezes, mas Ok. total, se nós totalizamos por volta de 20 anos, pode ser, mais ou 20 anos? menos. Mas nunca foi 20 anos permanentes. Ok. Entretanto, estive na Indonésia, estive em vários sítios. Já passei. Pois, tu és um cidadão do mundo, pá. Não és de ficar parado muito tempo no mesmo sítio. Quer dizer, estás aí já há algum tempo e estás a fazer a tua vida normal, a tua vida de jovem profissional liberal, Jovem, principalmente jovem. jovem. Principalmente jovem, exatamente. É incrível, pá, que tu és mais velho que eu e não tens um cabelo branco. Pois, os Pois, vampiros normalmente. é, os vampiros, exatamente. Obrigado por acederes a este convite. E como é que é a vida de profissional liberal na Alemanha, dentro da tua área? Tu estás a fazer gráfico, web, ambos? Eu faço ambos. Continuo a trabalhar como freelancer. O negócio, os clientes diminuíram durante a altura do Covid Uhum, e está a aumentar muito lentamente. Os clientes aprenderam a não gastar dinheiro, uhum, aprenderam como encontraram outras formas de conseguirem promover os seus negócios sem uhum. gastar e Ok. está a demorar A voltar? a Engraçado. voltar. Aqui em Portugal foi eh, rápido essa, essa retoma. Ou Mas foi eu mais penso rápido? que isto é a nível sempre pessoal, não é? Depende de quem conheces, o que fazes, onde estás. Pode ser que eu acredito que a Alemanha é um país grande e eu acredito que em muitos sítios foi como aí. Conta-me o que é que te passou pela cabeça e que te levou a largar o trabalho por conta de outrem e a começar a trabalhar por conta própria. Eu quase sempre fui freelancer ao mesmo tempo que não era. Para mim, caiu tudo de uma forma muito natural. Eu Uhum, acabei o curso e conhecia no Estoril, porque eu vivia perto, um senhor que se chamava Peter Higgs. E o Peter Higgs, eu sei que, portanto, ele tinha uma empresa de marketing e eu conhecia o filho dele, conhecia um amigo meu que era casado com a filha dele e eles queriam ter um departamento gráfico. Eu propus fazer parte desse gabinete gráfico, uhum, que era só eu, e ok, mais um outro. Fazia copywriters e pronto, e começamos assim. uhum, Ele tinha muitos contactos a nível de marketing, mas até essa altura tinha subcontratado designers e freelancers e empresas. Portanto, caiu bem aos dois. Então, Portanto, mas foi de aí uma forma. mas estavas como freelancer ou tiveste contrato nesse momento? Não, nessa altura tive contrato Ok. já, certo? Mas Uhum, era mais uma associação, mas pronto, havia um uhum, contrato. Depois, também por conhecimentos, acabei por estar a trabalhar para a RSCG. Portanto, foi tudo caiu, nunca tive que estar à procura de um emprego, desta forma. Nunca tive envolvido nessa situação, sempre que vivi em Portugal. Também conheci uma empresa minha, a certa altura, que ok. era a POP, mas por várias razões as coisas divergiram, porque éramos uns Uhum. quantos sócios.
Trabalhei em vários sítios, como trabalhei contigo, na Bates. Na Bates foi uma situação em que eu fazia trabalhos freelance para a Bates, que nessa altura, até a atenção, eu já não me lembro da cronologia, se era primeiro o Red Light e depois ficou Bates, ou se era Bates e depois ficou Red Light, mas penso que era Não, primeiro a Red Cell, não era Bates e Red depois Light. passou para... Primeiro era Bates e depois é que foi para a Red Cell. Acho que andas a passar muito tempo em Amsterdão, no Red Não, é que Light eu tenho uma District. equipa de... Eu tinha uma equipa que era uma equipa de Ultimate Frisbee, nós conhecemos. Uhum. Estamos aqui, chamava-se Red Light. Ah, ok, ok. A razão era porque sempre que existiam torneios, Uhum. as primeiras três letras eram sempre representadas e nós éramos o Uhum. Red. Então, mas nessa altura já tinhas o teu projeto e estavas a trabalhar como freelancer residente na Bates? Certo. Entretanto, fizeram uma proposta que era chamada proposta de carreira, Uhum. em que, portanto, fiquei a trabalhar a contrato, que Ok. provavelmente se acontecer o Sim, sim, mesmo. um tempo mais tarde também me apareceu a possibilidade de passar a ser funcionário da empresa, da O que me companhia. passou foi sempre que o que passou pela cabeça foi sempre que eu tinha sempre a minha liberdade, nunca tive, também não tinha certas dificuldades como muitas pessoas tinham, essas vieram depois, Uhum. e as coisas não resultassem daquela forma, eu tinha sempre para onde cair. Era uma safety net, Nunca não é? tive, eu tinha uma safety, mas não quer dizer que não tive dificuldades, tive, e foram muitas, Uhum. principalmente um país como Portugal, que é um país pequeno, em que é difícil conseguir, naquela altura especialmente, ter uma network de pessoas que podem. Ok, ok. Então tu passaste com uma série de desafios, tinhas o teu trabalho para clientes, assim como tinhas o teu trabalho dentro da Bates. Quais foram os desafios que passaste nesta altura? Teve alguma coisa a ver com o tempo? Teve a ver com o trabalho em si? Teve a ver com gestão de clientes? Consegues Eu decidi não trabalhar para empresas, pronto, é mesmo uma decisão, ok. uma decisão porque achava que era um desperdício de recursos. Portanto, nós tínhamos, como tu sabias, tinha um processo enorme, passava por não sei quantas pessoas, e isso é sempre atingido pela percepção que os accounts, seja quem for, que depois és praticamente o último da cadeia e depois Uhum. transmitem-te uma ideia. Portanto, fazem um resumo e transmitem uma ideia. Essa ideia, muitas vezes, não é a ideia adequada e Ou estás a trabalhar. a interpretação que eles já fizeram a um briefing anterior, não Exatamente. Portanto, vai uma data existe uma data é? surge uma Fazes. data de eventos até que fazes, até que chega a ti. Uhum. Quando chega a ti, provavelmente, em parte, não conseguem transmitir bem a ideia, também não conheces as pessoas, não queres dizer o que elas, que isto tem uma data de envolventes. Para mim, como ser o último da cadeia, era um bocado frustrante, porque eu sabia que eu produzia algumas ideias que eram boas ideias, que eram adequadas, que saíam bem e que muitas vezes grande parte das vezes eram negadas porque não Ligadas era aquilo internamente. exatamente. Neste, Internamente e mesmo as que chegavam aos clientes, os clientes acabavam muitas vezes por dizer não era bem isto, mas tu não estavas a é? responder ao briefing Mas que foi passado. exatamente. E eu não gostava, era frustrante. Havia também muitas outras razões, mas essencialmente eu pensei que estava para perder tempo e a Uhum. gastar a criatividade, aquela experiência. Ora, muitas vezes é dito em agências que o esforço que tu fazes também estás a fazer para ti. Não é Uhum. verdade. Não é a tua empresa. O esforço que estás a fazer é sempre para outros. Portanto, as É outro, empresas exatamente. praticamente, Sim, e os ganhos são sempre da empresa. as empresas, certo? Uhum. Mas essa é a realidade. Por E muito que só tentem, uns, desculpa, e só uns é que usufruem dos lucros dos ganhos do nosso esforço. não existe uma motivação Uhum. de participação. Sem isso, as pessoas não se podem sentir motivadas. Por Uhum. muito bom ambiente que possa existir ou não, Uhum. E pelos que teus havia. colegas, por Uhum. as amizades, etc., Uhum. ah, a nível pessoal, não é? Quando sentas para pensar nas coisas, tu vês que não é assim.
termos gerais, não é gratificante. E também não é gratificante saberes que estás a fazer muitas coisas que gostas e que são bem feitas e que são negadas por razões falsas. Isso é que me fez dizer não é, faço para Não é mim, isto. exatamente, Exato. faço para mim, por muitas dificuldades que eu vá correr. Isso também foi uma das razões que eu saí de Portugal. Sabia que o espaço de crescimento era limitado. Não estou a dizer que não se consegue ter sucesso, mas o espaço de crescimento é limitado. E eu tentei outras coisas. Não é? E tu almejavas algo maior que o país, algo maior que Portugal. Não, é Portugal. Portugal é um ótimo sítio para se estar. É um país a nível familiar e tens boas pessoas simpáticas e etc. Mas naquela altura, principalmente, não havia muito conteúdo internacional. Existia naquela parte onde eu vivia, que era o Estoril, Cascais, mas existiam muitos estrangeiros que viviam naquela área, mas tu te afastando daí era uma mentalidade completamente diferente, era um país diferente. E Então eu, agora ias-te dar lindamente em Lisboa. Pá. certo, mas nesta altura em Lisboa existem outras dificuldades, porque pelo que sei, que é o custo de vida é enorme. Por muito bom ambiente que tenhas, acaba por chegar a ter as mesmas dificuldades, ou ainda mais, penso. Porque na altura que eu vivia em Portugal, nunca tive problemas nenhuns em alugar apartamentos ou casas, ou etc, etc. E havia outro aspecto disto, que era, eu também fazia trabalhos. Eu trabalhava para a Bates, também tinha os meus próprios clientes, e para tu teres uma boa vida em Portugal, a nível financeiro, também trabalhas que nem um. Sim, é preciso trabalhar. Sim. Mas existem certas regras que deixam nesta nossa sociedade que eu nunca quis fazer parte delas. Comprar uma casa, passar 25 anos, 30 anos a pagar uma casa. Pronto, isto faz parte Tem a do ver com. tecido da, da, da sociedade, mas eu sentia-me sempre um pouco revoltado com essa forma de estar. Nunca gostei. E queria fazer outras coisas que queria viajar, queria conhecer outras pessoas e fiz isso, não é? Um, e lógico, consequentemente, eu posso pensar que não seguindo a sociedade da forma que muita gente segue, pode existir consequências mais à frente. Nunca foi a fazer planos, a pensar o que é que vai surgir daqui a 20 anos ou 30 anos, ou seja o que for. E fui vivendo da forma como eu queria. Não é? Que é o mais importante. Tu ainda sentes vontade de sair e de te aventurar pelo mundo ou encontraste um cantinho onde te sentes bem e não precisas de grandes Não, isso mudanças? é uma história enorme. Portanto, Uhum, eu nasci em Angola. Aliás, uhum, já é a terceira geração nascer em Angola. E eu, que era uma realidade completamente diferente, não tinha nada a ver, eram dois países diferentes, a mentalidade era diferente, e por várias razões. Pronto, nós sabemos a história, o que aconteceu, o que é que não aconteceu, mas uhum, quando eu aterrei em Portugal, por várias razões, eu nunca me senti no meu país, não é? Sempre senti a pátria, de certa uhum, forma. uhum. A realidade portuguesa era completamente diferente. Diferente da que De- tinhas em não é? Angola, Era tudo claro. mais escuro, sabes? Principalmente quando eu cheguei. Uhum, Era tudo mais escuro, mais cinzudo. As pessoas vestiam-se de roupas muito. Principalmente na altura que foi, era tudo. As roupas eram escuras, as pessoas eram mais sisudas. Portanto, nunca me senti que Portugal fosse o meu país. Agora eu gosto mais, uhum. mas pronto, eu sentia-me apátrida porque o país em que eu nasci, que eu vivi, também não existe mais, não é uma realidade completamente diferente. Portanto, para mim, sentia-me bem em Portugal, enquanto o meu pai e o meu padrinho estavam vivos. Portanto, aí podia dizer, pronto, aquela é a minha casa, minha origem é dali, mas nunca foi por memórias ou de sentir-me agarrado a uma cultura. Nunca foi isso. A partir da altura que o meu pai faleceu, eu, aliás, estudei na Holanda, estive em vários sítios, na altura que o meu pai faleceu, eu
estava vazio, já não havia as pessoas que faziam daquilo, e foi sempre assim, portanto, para mim, casa é sempre onde estão as pessoas que eu amo, que é as pessoas que eu gosto. Sou um bocado despegado, mas Não, só não, não, tu não acho nada que sejas despegado. Tu andas à procura e assentas onde sentes essa ligação, que acho que é muito bonito. Oh, oh. não, é verdade, é verdade. Todo esse período de transição deu-te algumas incertezas, ou deu-te mais certezas do que incertezas. Tu claramente não querias gastar energia e tempo a trabalhar daquela maneira, não é? Como referiste. Portanto, não tiveste muitas incertezas quando começaste a trabalhar a 100% ou quando voltaste a trabalhar 100% por conta própria. Eu estava certo que era aquilo que eu queria fazer. Ok. Nunca tive aquela necessidade de voltar a uma forma de estar, que é trabalhar para empresas, para ter um contrato o tempo inteiro, etc. Mas tive muitas dificuldades, como imaginas, não é? Principalmente em Portugal. Mas eu tinha sempre uma forma de associar-me. Também tinha alguns conhecimentos de pessoas através do meu pai. E tinha sempre um plano de como fazer as coisas. E quando não tinha plano a sério, um plano concretizado, apontava para uma direção e seguia essa direção. Improvisava e confiava em mim o suficiente para saber que conseguia tirar algo da situação. Que estratégias e canais utilizas para promover os teus serviços e encontrar potenciais clientes? As dificuldades que eu tive na Alemanha foram muitas associadas a não existir uma network. Portanto, não sou daqui, Ok. Uhum. não conheço muitas pessoas. O que eu procurava era empresas de marketing, na Uhum. mesma situação com a que comecei, empresas de marketing que precisavam, já tinham os clientes e precisavam de trabalhos gráficos. E eu propunha sempre, e tive bastante sucesso com isso, até eu funcionar como departamento de design deles. E tu fizeste isso, foste bater-lhes à porta. Sim, mas não é bater à porta. Não no sentido literal, mas sim. Promovi-me e tive reuniões com eles, mostrei, como tu imaginas, falei algumas das minhas experiências, o que eu posso, o que eu não posso. Só posso ser bastante cativante. Lá está o charme do vampiro. Confio, a pergunta que eu faço é sempre a mesma, que é o que é que pode acontecer? Não é? Qual é o pior que pode acontecer? Qual é o melhor que... É só um momento. Aquilo é Ok, só um momento, não é? Tens é que fazer esse momento um bom momento. ok, ok. É a tua personalidade, a falar mais alto. É sempre assim. As pessoas Uhum, vão uhum. sempre, não só pelo, não só pelo que tens, mas pelo que és. Se gostam de ti, podes ter o melhor portfólio do mundo, podes ser um profissional incrível. O perfeito é inimigo do bom, não é? Uhum. Ah, isto funciona mesmo assim. Eu vim para a Alemanha como um passo intermédio. Eu queria ir viver em Bali. Eu tive a viver em Bali há algum Chegaste a tempo. viver em Bali, eu lembro. Eu tinha um apartamento em Lisboa nessa altura. Eu tinha um outro apartamento também na parede e eu vinha muitas vezes na Alemanha porque tinha um namorado na Alemanha na altura. E a ideia que eu tive era que eu queria ir viver para Bali. Mas como vinha muitas vezes à Alemanha, eu pensei que estava a gastar dinheiro que não queria, que era, então deixei os apartamentos e fiquei na Alemanha durante uma certa altura preparar para ir para a Indonésia. Eu estive na Indonésia bastante tempo. Aliás, já fui muitas vezes à Indonésia durante os anos. Às vezes passava 6 meses, outras 3 meses, e pensei em como eu poderia criar uma situação em que podia manter a Indonésia de forma ilimitada. Então, o que eu fiz foi comecei uma galeria de arte em, em Freiburg, naquela altura, e Uhum. eu promovia pintores e escultores e indonésios e também comprava outras coisas, antiguidades, etc., que eu vendia em Freiburg. Pronto, foi desta forma que as coisas aconteceram. Uma levou Ok, à ok. outra, depois as coisas não resultaram bem lá com a girlfriend e eu nessa altura
e fechei e estava a pensar o que é que eu ia fazer e queria sair de Freiburg e então existia duas opções, que era ou ia para Colónia ou ia para Munique. Mas como eu conhecia um amigo de criança, de infância, que somos quase como irmãos, e ele vivia em Munique, então eu optei por ir para Munique porque era muito mais fácil, não é? Apartamento, etc, etc. Já existia tudo, e pronto, foi desta forma que sucedeu. A transição, ok, ok. E isso Muito abriu-te nutshell. portas a trabalho, a dar-te a conhecer Sim, os teus serviços? sim, porque eu já conhecia algumas pessoas, conheci mais, pois, nessa altura, já tinha algum rendimento nessa Ok, altura, não é? ok. Para trabalhar freelancer, mas pronto, era um pouco como nós, era freelancer residente. Mas quando foste para a Alemanha, tu tinhas clientes de Portugal Eu, ou já não tinhas nenhuma relação com clientes portugueses? eu tinha clientes de Portugal, tinha a terceira, mas isto não resulta. Aquela Sim, ideia que as pessoas têm que sentar-me na praia com um laptop e a trabalhar, etc. Não. A nossa profissão a nível gráfico, requer estar lá, falar com pessoas. requer uma presença. Uhum. Agora não tanto, Uhum. mas naquela Sim, altura tecnologicamente era mais limitado do que é agora. não é tanto a parte dos limites, é a parte das pessoas se sentirem bem com isso. Hoje em dia ter uma conferência Zoom com o cliente é uma coisa normal. Naquela altura era um pouco impessoal. As pessoas Nem sei se existia, estamos a falar de 2006, 2007. não, não manter uma relação à Mas distância. uma relação profissional à distância. Ok. Certo. Era Uhum. impessoal, principalmente em Portugal, as pessoas gostam de ter muito, muito contacto, que é completamente diferente do Uhum. que como funciona aqui. As pessoas, Resultaria mais se estivesse em Portugal a trabalhar para clientes alemães, possivelmente. possivelmente, essa situação surge com programadores que podem trabalhar facilmente à distância ou tradutores de livros, etc, etc. Portanto, isto são aqueles trabalhos que não necessitas estar em contato com ninguém, praticamente, um pouco de contacto, e podes trabalhar onde quiseres. Não é? Aí podes estar num café em Bali. Onde quiseres. Canais que utilizas para promover o teu trabalho. Já sei que não és grande adepto de redes sociais, nem o LinkedIn. Não, no LinkedIn tem presença no Ok. LinkedIn, tem uma presença profissional, o meu portfólio, o meu currículo, etc., alguns comentários. Tenho Uhum. uma certa network, tenho uma network, né, no LinkedIn, mas não é algo que eu estou ah, ativo, muito ativo. Ok. Não é alguma Ok. coisa que eu estou. Existe uma presença, mas não é alimentada de modo consistente. Sim, hum, posso dizer isso. Ok. Não, provavelmente, pronto, faço contactos, não é? Tenho contactos e tenho alguns clientes com que eu estou. Muito palavra word of mouth. Sim, muito. Uhum. Sim. É como Que é falo. extremamente importante na nossa área, arranjar um cliente que vem através de alguém. Existem outros canais, hoje em Sim. dia, não é? As coisas tornaram-se muito impessoais e se tu conheceres bem esses canais, se tiveres um flow de trabalhar dessa forma, consegues fazer muito com isso. Uhum. Mas sim, o word of mouth é essencial, haver existir uma network, pessoas que conheces e falas e etc. É lógico. Hoje em dia não estou a ver a geração mais nova a utilizar tanto esse canal. Eu vejo tanta gente nos Behances e no Dribble a venderem os serviços e nunca chegam a conhecer com quem estão a trabalhar ou para quem estão a prestar o serviço. É uma cena totalmente digital, totalmente incógnita, mas o negócio faz-se, atenção, não estou a criticar, só Mas estou a dizer que é muito diferente daquilo que nós estamos habituados da nossa geração. não conheço muito essa situação. Uhum. Já existiu algumas ocasiões e não me importo, mas é mais difícil saberes exatamente, depende da forma como o cliente se expressa, mas é muito mais difícil de saber o que ele quer, O que ele exatamente. quer. E com o que podes contar também, que
podes estar a fazer o trabalho e depois no fim ficares, como se costuma dizer, a arder, a não ser que haja pagamentos antecipados, que é A aquilo que se deve forma, fazer numa situação totalmente online. a forma como isso é executado em Portugal e na Alemanha é completamente diferente. Aqui é rara a situação. Aliás, nunca aconteceu uma vez, mas não foi exatamente dessa forma. Aqui ficar a arder é muito difícil, não é? Existe uma ética profissional bem assente. As pessoas trabalham e são pagas. Ok. E são pagas em tempo e horas e não fazem 30 propostas para uma coisa e o cliente depois diz que não era bem aquilo. Isto não funciona assim aqui. Aconteceu-me um caso desse género, mas era uma pessoa que não era muito profissional e foi um caso, certo? E eu É uma exceção recusei, à regra. exatamente, e eu não fiz isso. Mas fora disso, as pessoas trabalham, são pagas a tempo e horas. Eu faço o máximo duas propostas, mas quase sempre só uma. Acho que se o cliente confia em ti e tu percebes e conheces o cliente, só existe um diálogo. Tu sabes o que ele é, como é que é, provavelmente já fizeste trabalhos para ele, portanto estás englobado na imagem. Aliás, provavelmente tu criaste a imagem, e depois existe uma cooperação. Não é? Ele vai vendo e existe uma forma de aperfeiçoar essa imagem, ou de gostar de fazer assim, englobar nessa imagem. Então não é complicado, não é nada demais. Ok. Existe algum organismo responsável pelo design na Alemanha? Existem vários organismos Não, não, responsáveis mas pelo tipo uma design. associação de designers, uma associação nacional de designers, um centro português de design, uma Existem, ordem dos designers. Não, não existe. Ainda estamos tão é, mal tratados e tão mal representados. é um país de 80 milhões de pessoas, 80 e plus milhões de pessoas, com a nível cooperativo enorme, é um monstro de uma economia. Portanto, tudo quase que tu possas pensar existe aqui. Ok. Mas tu fazes parte Eu não disso? pertenço, Não. Não pertences a nada. Ok. não, não, mas se precisar eu até agora nunca precisei, porque trabalho com clientes que conheço, mas se eu precisar de proteger um trabalho, eu Existem tenho. órgãos que o permitem fazer, que te permitem fazer, não é? Exato. Se bem que na nossa área, como nós não estamos a falar de design industrial ou estamos a falar de design gráfico, a proteção de um trabalho é complicado. A Pagam-te única para coisa- fazeres o trabalho quando entregas passa a ser do cliente, tu eventualmente podes mostrar no teu portfólio, se não tiveres nenhum NDA, se não tiveres que assinar nada. Na altura que nós trabalhávamos, era costume passar os ficheiros abertos, certo? Aqui isso Sim, não sim, existe. sim, sim. Exato, não. Agora aqui eu pessoalmente recuso-me, a não ser que faça parte do pedido inicial e do contrato. Não, aqui não existe. Portanto, aqui Uhum. estás a pagar por o que é o específico trabalho gráfico, certo? Uhum. Brochuras, folhetos, logo, ou seja o que for. Logo é diferente, mas não é pelos cheiros abertos. Aquilo que pertence a ti, a propriedade intelectual é tua. Também é outra forma de proteger, não é? É-se bem que hoje em dia, mesmo que envies um documento fechado, convertido a curvas, desde que esteja em vetorial e não esteja trancado por uma password, tu consegues abrir isso no Illustrator ou rasterizar no Photoshop e reconstruir. Quer dizer, a Sim, segurança é só para quem não sabe como contornar a situação, sim, porque ela é sempre contornável. sim, mas para clientes comuns é raro encontrares um cliente que está a pedir um trabalho gráfico, tu envias uma proposta e ele olha para aquilo e vai abrir aquilo em Photoshop e reconstruir, ou E seja, como se fosse, reconstruir tudo. certo? Yeah. Ninguém anda a reconstruir coisas à mão como nós fazíamos os logotipos na década de 90, né? Ninguém faz Sim, aquilo. sim, 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 sim. Mas, Ainda apanhei essa fase. As novas tecnologias permitem que tu possas desenhar muita coisa à mão, muitas identidades que estão a ser criadas e muitos logotipos que estão a ser criados à mão. Já não existe a cena de ir buscar uma determinada tipografia. Tu desenhas a tipografia manualmente, o é mais programa orgânico, vetorial que utilizar.
mais orgânico, não é? É que está mais orgânico, exatamente, é essa a palavra. Está a Ah, voltar a ser mais orgânico, pá, que eu acho interessante. portanto, Tecnologicamente a avançarmos num sentido, mas as coisas estão novamente a ser mais orgânicas. certo, é mais orgânico e é mais, consegue pelo menos aparentemente ser um pouco mais original. As pessoas gostam muito mais de ver uma expressão fluida, orgânica, depende do que é, do que algo mais. O conceito de marca também mudou. As Uhum. pessoas que ainda querem utilizar aquele conceito de marca, tens uma imagem corporativa que é aquilo e só aquilo, e depois constróis um universo à volta daquilo, mas da marca. Mas também hoje em dia já tens marcas que são completamente fluídas. É baseado no nome, mas a forma de representar a marca pode ser diferente, em que as pessoas, pronto, já são marcas muito conhecidas, conceituadas, como por exemplo a Google. O logotipo da Google muda todas as semanas, inserem elementos na marca, etc, etc. Portanto, é completamente fluido. Hoje em dia, há muitas marcas que já são feitas nessa direção, porque é muito mais fácil adaptar para tudo o que tu possas imaginar, certo? Não existe um limite do que está à volta, do que se tu tiveres só um azul que só funciona bem com isto e com o outro. É uma forma de se estar diferente. Estava a pensar ainda há dias que uma brand, uma marca, hoje em dia é a notoriedade imaterial que tu crias na cabeça de uma pessoa, mas há 20 anos uma brand era o logotipo, era aquilo que tu desenhavas para uma empresa ou para um produto. Portanto, as coisas têm evoluído de uma maneira engraçada, mais complexa. Já não é uma coisa tão linear. Não, o design português é bom, é muito bom design. Mas aí estou a falar em termos gerais, não estou só a falar do português, em Sim, termos mundiais. Pá. mas pela minha apreciação do designer português, é um bom designer os portugueses são muito criativos, ahm, mas tens um mercado muito pequeno de verdadeiros consumidores. Existe uma guerra que é feita através de design em Portugal para atrair o maior número de consumidores. Na Alemanha, há bons designers, mas é um país mais sóbrio. Não existe aquele design muito colorido. Mais próprio do sul da Europa, não? Sim, é mais próprio do sul da Europa, mas também tu tens clientes que tiveram muitos. É sempre desta forma: tu tens clientes que foram industriais e são empresas enormes que valem centenas de milhões e bilhões, seja como for, mas eles tiveram muito sucesso na sua vida e chegaram àquilo que chegaram da forma como eles estavam. Como é que tu convences um cliente desta forma que ele deve optar por modificar a sua imagem corporativa, que as coisas são mais, que vais dizer, isto é mais giro assim, não. Tens que ter muitos bons argumentos para conseguires. Mudar, Existe, para conseguir exatamente. implementar uma ideia dessas, sim. Existem Mudar muitos, é lógico, mentalidades. tens empresas que o design conta muito, acima essencialmente, na indústria automóvel, que precisam disso, mas é tudo a nível industrial. É muito industrial. A nível de pequenas empresas e startups, não existe aquele suporte que as pessoas pensam que existe. Existe suporte, mas a Alemanha é um país muito corporativo, o sistema é tudo feito para empresas grandes. A maneira como as empresas grandes estão encaixadas no sistema é impressionante. É tudo feito para aquilo. Não é que o país não goste de freelancers, mas os freelancers têm mais dificuldade em organizar-se. E eles aqui, para eles, o que é importante é a organização. Tu estás a trabalhar aí, tu criaste uma empresa, estás a utilizar a empresa que tinhas em Portugal ou estás a trabalhar em nome individual? Pronto, aqui tu consegues como é que se chamava em Portugal, uma empresa por conta própria, acho que era Assim, isso. uma unipessoal. E nada, nesse aspecto nada mudou. Não é? Ok. Mas tens outros sistemas que te ajudam. Por exemplo, tu aqui tens
Tu tens sempre, no fundo, freelancer, eu já não sei como é a realidade em Portugal, mas como freelancer tu pagas a tua própria Os impostos. Sim, a os segurança impostos, social, sim, sim, sim. etc. Mas existe, por exemplo, o meu seguro médico é uma coisa que se chama QSK, que é um seguro médico e caixa, etc., para artistas. O que acontece é que eles pagam metade de tudo. Ok, cá também existe, mas é preciso seres mesmo artista. O design gráfico não está englobado Eles pagam tudo nessa e categoria. e os clientes quando pagam o trabalho, ou seja, como for, eles pagam mais taxas Para do que se não para esse para fundo. esse. Exatamente. E é Ok. financiado dessa forma. Na Alemanha existem recibos verdes ou algo equivalente, ou isso é uma realidade portuguesa? Não sei se é só portuguesa, mas aqui não existe. Não. Sim, sim, uma vez tentei explicar em inglês o que eram recibos verdes, green receipts, à falta de melhor termo, e ele não fazia a É, mínima ideia do que é que isso era. eu sempre achei o conceito de recibos verdes parecia uma coisa género aqueles talões da guerra, as pessoas não sabiam para ir buscar comida, Rações, para ir buscar a ração. relações, Oh, meu exatamente. Deus. É uma coisa estranha, toma lá um recibo verde. Agora revelaste a tua idade, pá. Tempo da Não, guerra, estás a foi ver? sempre, foi sempre foi alguma coisa que sempre me pareceu, quer dizer, nunca vi a dificuldade que existia em ter uma fatura e não consigo perceber a lógica por trás disso. Eu penso que para essas coisas todas tens que ser prático. E os governos, ou as instituições têm que ser práticas e acabam por não ser. Mas recibos verdes não é prático. Ter uma burocracia enorme não é prático. São nestas coisas que se perde dinheiro, que se perde tempo, que perde tudo. A forma deles imaginarem de serem práticos acaba por não ser prática. Não existem formas de eles analisarem como é que, a nível pessoal, não é? Como é que os outros sistemas funcionam. Como é que conseguimos melhorar isto? Não acordas de manhã e pensas, olha, hoje vou ser prático. Estudar como ser prático. É a Havia, mesma pá, coisa. os portugueses sabem-se desenrascar, mas isso não quer dizer que sejam práticos, não é? O desenrascar só te leva até um certo, Não, é a crise dos últimos momentos. não é? Desenrascamos. O desenrascar só te leva até um certo ponto. Depois disso, cais na real, como se diz. Né? Exato, exatamente. E eu acho que muitas vezes isso acontece porque as pessoas realmente não têm uma consistência financeira, certo? E nos países que tens uma consistência financeira, quando não sabes, podes recorrer a quem saiba, provavelmente vais pagar, mas tens essa consistência financeira. Em Portugal, pelo menos na altura que era, a maior parte do software era pirateado. Pirateado, Não, yeah. Sim, durante muitos então, anos. Hum, pronto, era tudo um bocadinho ao desenrasca, não é? Não hum. havia aquela consistência financeira. Hum. É lógico que o desenrasca é uma espécie de uma desculpa, não é? Olha, só Era a consigo maneira que fazer, tínhamos para nos safarmos. só conseguimos fazer desta forma. Exato, só que sim. Até porque na altura, quando tínhamos de comprar o pack dos CDs da Adobe, aquilo na altura era um preço absurdo. Não havia cá este sistema de subscrições que existe nos dias de hoje. Tu comprava, À altura, para comprares aquilo, tu tinhas que comprar, ainda no tempo dos contos, mais de 1000 contos em programas. Ou seja, estamos a falar de mais de 5.000 euros em programas. eu sei que aquilo chegava naquela altura, não sei Hum, hoje em dia, não sei a tradução em termos de valores, mas naquela hum. altura era uma coisa equivalente a 800 euros, naquela altura. 800 euros? Oh, não, 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 isso não. já deve ter sido mais recente. Não, 800 euros naquela altura. Hoje em dia, não sei qual é a correspondência. São 60 ok, com a atualização monetária, não te sei dizer também. Exatamente. 800 euros naquela altura era muito dinheiro. Posso estar enganado, mas eu penso que era por volta, e em Portugal, 800 euros naquela altura, para estares a comprar Epá, mas isso era quê? Isso era só um programa, não era o pack da Adobe, não era o Não, era pack o pack era o era o pack pack da da Adobe. Adobe. Epá, então eu Sim, ainda me lembro de uma coisa mais antiga que era assim, superior a 1000 contos, ou seja, superior a 5.000 euros. Quando compravas o pack completo da Adobe, não estou a imaginar que o pack se da calhar, Adobe se calhar naquela. tinha licenças, se calhar havia aí licenças à mistura.
para uma empresa com vários computadores, aquilo devia ter valor Sim, das mas licenças de Amsterdão. mesmo assim, 5 mil euros não, 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 epá, eu lembro-me disso quando trabalhava na Lab 2 Digital, que era uma gráfica que tinha, sei lá, 30 computadores, e se tu tivesses mais do que 5 computadores a utilizar a mesma licença, alguém tinha que Hum, desligar o programa porque não conseguia trabalhar, meu. E era normal tu compravas o pack e depois tinhas de comprar 2 ou 3 licenças e se calhar os 5 mil euros já estavam a englobar várias licenças. É pois. possível que seja isso. Já Seja, não me lembro, porque já foi há muitos, muitos anos. Tens algum conselho a dar a alguém que esteja a pensar em começar a trabalhar por conta própria? essencialmente, adaptabilidade, não é? Ok, ok. Tens que te adaptar. Não consegues, hoje em dia, ainda cada vez mais, tu vais precisar de retreinar o que, o que tu sabes. Uhum, É impensável, pelo menos para as novas gerações, de dizeres, olha, eu vou ser designer para o resto da minha vida. Isto não existe. uhum, Provavelmente vais ter que retreinar para design ou outra coisa, seja como uhum, for, que for, porque não é real. Esse pensamento que tu possas ter de que vais poder fazer algo para o resto da tua vida não é real. Não vais conseguir. Aliás, para produções normais, seja o que for, folhetos, brochuras, seja como for, ou websites, etc., isso nem vai ser feito por pessoas. Porque existem algoritmos e não é um trabalho muito criativo, de qualquer forma. Não é? Tu sabes, tu trabalhaste em agências por aí fora, se analisares o trabalho entre as agências todas durante os anos, as pessoas que uhum, conheceste, da forma como transmites a informação é toda igual. Mas nada, tudo que não seja orgânico, não seja desenhado por ti, tu entendo um software de inteligência artificial que tem uhum, essa base de dados toda, milhões e milhões de trabalhos, ele vai surgir com situações criativas que provavelmente até vão ser melhores que as tuas, se for um trabalho mais pequeno. ok. Então a adaptabilidade seria quê? Utilizar essas ferramentas a seu favor? A Ou. probabilidade seria fazer coisas que aquilo ainda não faz. Ou aprenderes melhor sobre esse tipo de software e utilizares esse software para Uhum. ti. Seres tornar Independentemente do cenário, adaptabilidade. aprender novas ferramentas, interessar-te sobre outros assuntos, promover-te ao promover o teu trabalho através de conhecimento, Uhum. não só pela representação gráfica do que existe, todos os tipos de média, filme, a programação, etc, etc. Se falhares nisso, num espaço de 10 anos, Estás. tornas-te irrelevante. Porque Uhum. aquele grupo de pessoas que poderia estar habituado a trabalhar com eles, não é? Que têm mais ou menos a tua idade, mas também vai desaparecer lentamente. Uhum. E os novos gerentes, as novas pessoas que trabalham em marketing, etc., já estão habituados a trabalhar de uma forma completamente diferente e já esperam que tu produzas as coisas de uma forma completamente diferente. E se não conseguires adaptar-te a mudanças, às ferramentas, estás a ficar para trás. Tu tens que também excitar os clientes, não é? Tu sabes como é que é, tens que os motivar. Eu posso Claro, claro. fazer isto desta forma, etc, etc. Tens que manter relevante e interessante. Faço sempre a mesma coisa, é um bocado, já vi isto. Já vi isto. Tenho ali mais 10 que fazem o mesmo e depois há de ser uma questão de preço, não é? Estás a trabalhar com ferramentas da Adobe? Trabalhas com outras ferramentas para além disso? Eu trabalho com uma data de ferramentas. Martelos, Martelo, barbequins. sim, Adobe, mas também cinema 4D Uhum. e Figma, etc, Com o etc. Figma, ok, ok. A Figma foi comprada pela Adobe, ou está a ser comprada. É uma coisa que já se anda a Sim, mas falar há não algum podemos tempo. manter aquilo da forma que os teus, não é? Eles aprenderam que se não está partido, não se arranja, não é? Uhum. Antigamente usavam a propriedade intelectual e o software e inseriam essa tecnologia no software deles. E que foi com isso que acabaram com o freehand e o freehand usava aquele sistema de páginas Exato, muito antes do Illustrator.
Exatamente. E Uhum. aquilo, e era por essa forma, por essa razão, que o Illustrator não podia usar as páginas, porque aquilo era propriedade intelectual. Ok, olha, não sabia. Só depois da Adobe adquirir a Macromedia é que o Illustrator começou a aparecer com as múltiplas páginas no mesmo fecheiro. E outras coisas surgiram dessa forma. The Dark Side of Software, Adobe. Da Dark Side. Monopólio, pá, é uma cena tramada. Existem cada vez mais alternativas à Adobe. Uhum. Tu tens um que eu de vez em quando também uso, foi comprada pela Serif. Eu já não me lembro do nome, mas eles É têm o correspondente ao o Illustrator. Affinity. Affinity, O Affinity. exatamente. Eu lembro-me Tu, quando isso apareceu, já. olha, são raras as coisas que tu possas fazer com o Illustrator que não possas fazer com o Illustrator, ou Photoshop, ou InDesign que não possas fazer com o Affinity. Mesmo que não possas fazer 100%, podes fazer, não é? Uhum. Ah, e custa de 50 a 70 euros Pagas uma vez. mais uma vez, certo? Pagas uma vez pois é isso. Isso é realmente uma vantagem, porque Se tiveres que estar a trabalhar dentro do universo Adobe, numa sim. empresa, uma corporação, etc., é lógico que é diferente, Uhum. mas se estiveres a trabalhar para ti Uhum. e já não tens aquela necessidade que tinhas de usar Adobe, já não tens aquela necessidade que tu tinhas de usar Microsoft, já tens uma data de Uhum. ferramentas que são tão boas como o Office. Existem muitas alternativas a tudo, a quase Uhum. tudo. Uhum. Pois é, pá, eu estou tão fechado sobre os programas da Adobe que eu já nem sei o que é que existe de alternativo. Lembro-me desses da Affinity, porque quando apareceram estavam a revolucionar o mercado, mas eles foram silenciados. Eles desapareceram, ou então fui eu, ou então a Adobe fez tanto barulho que os conseguiu ofuscar. Mas a verdade é que não se ouve falar de alternativas aos programas da Adobe. Mas existem alternativas, e muitas, e boas. O que se ganha na Adobe é pela diversidade. Não é? Naqueles só Uhum. tens aquelas três, não é? Adobe tens tudo, praticamente. Sim, tens acesso a 20 e tal programas e a não sei quantos plugins e mais aplicações disto e Mas daquilo. é uma, mas é uma, Fontes. plat- mas é uma plataforma profissional. As pessoas não percebem bem o que é que isso quer dizer. Quer dizer que desde que tu tenhas, se estiveres a olhar para aquilo de uma forma profissional, não Uhum. é caro, porque estás a diluir os 50 ou 60 euros por mês ah, na tua faturação Sim, sim, sim. mensal. Sim, sim, Não é sim. caro, não custa, é uma gota. A mesma coisa vem por aquelas estações de trabalho para empresas que fazem animação em 3D, para Pixar, ou seja, como for, Uhum. certo? Que custa uma fortuna para se comprar, mas são plataformas profissionais e eles ganham 250, 500 euros por hora, por cada pessoa. Portanto, aquilo não custa, é barato. Portanto, isso é o significado do profissionalismo. Ok, meu. Olha, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela entrevista, pela conversa, sobretudo. Pai, também foi bom ver-te, não estarmos só a falar ao telefone. E acho que até podíamos fazer isto mais vezes, mesmo sem o contexto do podcast. Vamos fazer isso então. A Justine dá-te um beijinho Um beijinho para ela também. e ela está ali ao lado a rogar pragas. Então vai-te embora. Vai-te embora, vai-te embora. Se achares que o conteúdo do podcast está a ser útil, considera subscrever se já não o fizeste, fazer like e todas as coisas que influenciam os algoritmos destas plataformas. É grátis e é uma ajuda enorme que me estás a dar. Encontras o podcast no YouTube, Spotify e Apple Podcasts e podes partilhá-lo nas tuas redes e ajudar esta nossa comunidade a crescer. Obrigado por chegares até ao fim deste episódio e até ao próximo. Pronto, não foi tão fluido porque eu não estou habituado Epá, a falar português. nem tu, nem. Ah, sim, ok. Eu também não é tão fluido porque eu não estou habituado a entrevistar, é a minha segunda entrevista. Mas eu digo-te que correu muito bem, meu, não foi. Estava à espera de mais palhaçada, mas tu meteste a tua cara séria e a partir daí foi sempre a andar.